Muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, episódio 65. Hoje, dia 2 de setembro de 2024, 11 horas e 30 minutos da manhã, em Portugal continental. Mas antes de iniciarmos o estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, aumentou deste trabalho para que tenhamos todos o discernimento de entender da melhor forma as palavras dos espíritos nas respostas, as palavras de Allan Kardec nas perguntas. Te agradecemos, Jesus, nosso Mestre. Olhai por nós e ajuda-nos. Com paz, com muita paz, com muita harmonia nisto tudo. E que assim seja. Estamos no capítulo ou no episódio 65 deste estudo. Estamos na segunda parte do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos. Capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O tema é Anjos de Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E vamos para a pergunta 510. Quando o pai, que vela pelo filho, reencarna, continua a vela por ele? Pergunta Allan Kardec. E a resposta dos espíritos é a seguinte. Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo faz, pedindo no instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até ao fim. Encarnado mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros que lhes estão acima, de sorte que, se por qualquer circunstância um vem a falhar, outro lhe supre a falta. Pois aqui esta resposta pode não ser totalmente clara no sentido das palavras, não esclarecerem de uma forma fácil, é neste sentido que eu quero dizer, de uma forma fácil o que os espíritos que dizem ou respondem a Kardec na pergunta. Mas vejamos. Aqui falamos, nesta pergunta 510, da continuidade da tutela, não é? É que um pai desencarnado não pode ser o protetor de um filho, porque esse, ao nascer, já tem o guia espiritual. Como tenho falado nas questões anteriores, quando falamos deste tema do anjo de guarda. Mas pode ser auxiliar, ou seja, recebendo ordens de ajudar o protetor do mesmo, desde que não se exceda pelos impulsos de amor à família. Pois quase todas as mães, quando desencarnam, são retiradas para colónias e escolas, onde deverão aprender a cultivar o amor universal, para não verem somente as necessidades da sua família, que ficou nas lutas do mundo. Tem toda a lógica isto. Se depois do túmulo deve-se instruir para a necessidade de desapego grupal, é bom que se comece no corpo da carne esse aprendizado. Não é? A necessidade de espiritualização da humanidade é grande, e a doutrina espírita nesse campo é uma universidade para os que já se encontram com certa maturidade espiritual. Um pai dificilmente pode ser o guia espiritual do seu filho. Envolvido na carne, ele está sujeito a imensos erros e poderia influenciar de uma forma negativa esse seu filho que ele queria tutelar.
Se um pai quer verdadeiramente instruir e educar os filhos, então que o faça pela força poderosa do exemplo que, quando usa somente as palavras, existe o risco de o vento levá-las sem devido registro. É interessante isto, não é? Se uma família é constituída, por exemplo, por 10 pessoas, são 10 anjos da guarda que ali operam. Se nós analisarmos ou melhor, já analisamos quantas luzes existem a favor dessa família? Se seus membros são conscientes dessa verdade, devem aproveitá-la e orar por elas, usando o culto evangelar, que o amor dos 10 mensageiros de Jesus se fundirá com o sentimento dos amores, do amor, perdão, dos familiares, e as bênçãos de Deus irão transformar os corações que ali convivem em pessoas de paz. Pessoas capazes de ajudar melhor os que sofrem todas as horas ou todos os tipos de provações. Perdão. Temos, ou melhor, lembremos-nos, melhor dizendo, das famílias cristãs na época de Jesus. O que faziam para ajudar e quantas transformações fizeram. Quantas curas operaram em nome de Jesus, apoiadas na conduta que a Boa Nova lhes traçou. Certamente que é bem mais difícil a continuidade da assistência enquanto encarnado, mas nunca será impossível. O amor, quando é amor verdadeiro, permite a esse pai, onde estiver, projetar a força divina tanto para os filhos quanto para a família e até mesmo para os amigos e até mesmo para a humanidade. É que por vezes nós não pensemos apenas de uma forma clara, mas a Terra não passa de uma casa e a humanidade é uma família maior. Isto é importante. E importante também é vermos que um pai ou uma mãe fracassa no seu ideal ou não tem forças para cumprir os seus deveres, aparecem outros pais ou outras mães tomando os seus lugares. Por vezes, até partes administrativas, governamentais, abrindo escolas e lares para os que são órfãos da terra. Importante é continuarmos a ter a certeza que Deus não se esquece de nada. Ele é Pai na verdadeira extensão da palavra, pois ama sem barreiras e dá amor sem limite a quem se encontra receptivo a esse amor. E passamos para a pergunta 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, ao mau espírito com o fim de impedi-lo ao erro e de proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é isto. Ligado não é um termo. É certamente que os maus espíritos procuram desviar do caminho. O homem, quando se depara a ocasião, sempre porém que um deles se liga a um indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mau, vencendo por quem o homem se deixa influenciar. Peço desculpa. Houve aqui um pequeno problema técnico. Bem, então eu ia dizer nesta pergunta 511.
o tema realmente é o bem e o mal. O bem e o mal acaba por ser um domínio da relatividade. Ou estão sob o domínio de uma relatividade. Eles não existem em se falando de Deus. O bem e o mal são extremos que correspondem às necessidades dos que se encontram na escala espiritual, cujos degraus são infinitos. Em muitos casos chamamos de bem aquilo que nos agrada, e entre as leis espirituais nem sempre o que nos agrada é verdadeiramente o bem. Assim também acontece em relação ao mal. Devemos estudar, meditar, orar e usar todos os meios nos afã de irmos descobrindo cada vez mais o que é, na realidade, a vontade de Deus. O ser supremo que está dentro e fora de nós. Sobre este tema, o bem e o mal, realmente compreender Deus não está ao nosso alcance. Se estamos vivendo no finito, como compreender o eterno e o infinito? Pois o eterno e o infinito são bem os termos que devemos dar ao Senhor. Mas como encontrar outros na linguagem humana que lhe sirvam de expressão e possam revelar o Criador de todas as criaturas? Pois o bem e o mal não existem. Na amplitude cósmica do próprio termo, criamos nomenclatura para o nosso curto entendimento. Isso nos serve muito para acalmar as nossas interrogações acerca do Criador de todas as coisas. Ignoramos o que existe no pensamento do Criador e damos muitas vezes nomes antagónicos à mesma existência. Os espíritos do mal, como são chamados erradamente, não foram criados para ficarem ligados aos encarnados como força de despertar outras forças internas. Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Todos nós e eles somos perfeitos. Se falarmos da questão da criação, porque carregamos dentro de nós todos os dons em estado latente, esperando que a mão de Deus, pelo impulso do tempo, nos acordem esses dons, com os poderes que temos desde o princípio, os quais ignoramos. Não tendo outro termo para definirmos Deus, nos apoiamos no que diz o Evangelho de João. Deus é amor. Portanto, ele não pode criar o ódio. Tudo é amor, em variadas formas, devido às nossas necessidades que temos. Com a ascensão, vamos compreendendo melhor esse amor. Esse amor que muda de faixa e que se expressa de acordo com a nossa elevação. Nada se encontra ligado a nós a não ser pela lei do amor. Percebe que o amor se expressa de formas diferentes para ser interpretado da forma ou da altura da alma na escala a qual pertencemos. Se Deus é amor, então tudo é amor. Quantas vezes vemos e ouvimos, mesmo no nosso plano, uma alma dando graças a Deus por ser tentada, e mesmo por ter caído nas malhas dos pinos dos sítios inferiores.
Para se ficar livre do chamado mal, é preciso que se deixe viver. Se não se seja a companhia de entidades das sombras, que se faça acender a luz no coração. Todos temos uma marcha, que é subir sempre. Como já falei anteriormente, não há regressão. E no estado em que nos encontramos, atraímos companheiros da mesma dimensão de ideias, com a mesma harmonia. São essas companhias que nos cercam, iguais a nós pelos sentimentos. E não foi Deus que nos colocou no meio deles, ou eles para nos acompanhar. Esse é um facto que é um facto natural, em todas as dimensões da vida. E à medida que nos libertamos pelo esforço próprio das ideias inferiores que nos prendem cada vez mais à Terra, os espíritos que antes simpatizavam connosco e que não desejam mudar os seus pensamentos, automaticamente se desligam do nosso convívio e passam a acompanhar outro que pense e sente como eles. Peço imensa desculpa, isto está complicado hoje. Desculpem, mas isto está complicado hoje. Isto, o vento se faz sentir, o frio que de noite, quando estamos ainda no início de setembro, complica-me por vezes a parte respiratória. Continuando, que o nosso Pai está no céu, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que enviou Jesus a pisar no chão áspero deste mundo para nos ensinar a divina lei da harmonia. Quando querendo Ele que sejamos todos felizes na amplitude do amor verdadeiro. Para tanto, devemos aplicar mudanças nas nossas vidas. O que dominamos mal é o bem que mudou de aspecto pela nossa ignorância. Ele deve se transformar no curso do tempo e assim com o carvão, que todo o tempo se transforma em diamante, nada se perde, tudo se transforma para melhor. Se pensarmos que modificarmos hoje o modo pelo qual pensamos e agimos, seguindo as diretrizes de Jesus, que hoje mesmo só operarão as mudanças externas, ou pelo menos começarás a mudar de modo a que a tua alegria poderá ser mais visível a todo o mundo interno e externo, acompanhando onde quer que seja. Isto é pura realidade. E então continuamos sob o tema anjos da guarda, os espíritos protetores familiares ou simpáticos. E a pergunta 512, Allan Kardec questiona: podemos ter muitos espíritos protetores? E a resposta é a seguinte: todo mundo conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam e lhes dedicam afeto e por eles se interessam, como também tem junto de si outros que assistem do mal. Então estamos aqui a falar de muitos protetores, já é? Então é que certamente todos temos muitos espíritos que nos acompanham, mais ou menos evoluídos, em sintonia com o protegido, não é? Ou connosco, neste caso. No entanto, cada alma tem um espírito responsável que atende como guia, orienta como pai nas suas andanças pela vida corporal. O encarnado tem muitos espíritos que o acompanham por variados meios e por muitas circunstâncias em geral. É a lei dos desafios que os atrai. Estamos sempre cercados de espíritos como testemunhas inteligentes e socorro pelo aquilo que fazemos. Por isso é necessário procurarmos melhorar a todos os momentos. Essa deve ser a meta de cada companheiro, ascender sempre. A doutrina dos espíritos, por ordem de Jesus, vem-nos revelar
um tanto, como é dizer, um tanto das leis espirituais do que ocorre no mundo dos espíritos, nos dando mais esperança nas lutas que empreendemos. Porém, ainda há muito que aprendemos acerca da vida. O que é a vida? Pergunto. Precisamos crescer para melhor compreendermos esta pergunta que eu fiz. Todos nós. Se nós virmos as virtudes exemplificadas por Jesus, os relatos no Evangelho estão a nos mostrar que esse é o melhor caminho para a nossa felicidade. A mente precisa de harmonia. E a própria música no mundo das formas, nos mostra o quanto ela vale para a nossa vida eterna. Procuremos harmonia em tudo. Comecemos a observar cada radiação em nós e nas coisas que atrairemos pela mesma lei da sintonia. Tudo o que pensamos firmemente surgirá em nosso caminho. Essa é uma verdade. O pensamento comanda o corpo físico e os corpos espirituais. E se ele nasce da alma, perdão, ele, ela passa a vida a viver segundo o que pensa e segundo o que sente. A doutrina dos espíritos da atualidade busca interessar-se mais pela educação da mente. Inúmeras mensagens continuam descendo da espiritualidade maior pelos canais da mediunidade para que os homens entendam a força que possuem pensando e sentido. No mundo espiritual, tudo depende do pensamento. Ele cria e dá forma nas condições que o plano requer. E quanto mais deixa a alma, mais fácil, perdão, mais difícil, perdão, fica para tais materializações. Quanto mais tempo se leva o espírito, mais fácil fica a concretização das ideias. No mundo espiritual, o que se pensa, se vive. Nós encarnados podemos considerar como um prémio de misericórdia que se encontrarmos, perdão, rodeados por entidades. Elas são mensagens de Deus para a nossa educação. Elas são mensagens de Deus para a nossa instrução e para a instrução de todas as criaturas. Não podemos ser ignorantes, querendo afastar para a violência os espíritos que nos cercam. Alguns se retiram e outros se aproximam, por sintonia, por analogia de sentimentos. E esse movimento é a lei que nos faz acordar para a luz. Também no mundo espiritual essa lei se cumpre. Temos as nossas companhias de acordo com os nossos ideais. Até atingimos a superioridade, de modo a captar os pensamentos universais que saem da mente divina para a divina expressão do amor. Hálito qualificado que alimenta todas as criaturas e sustenta todas as leis universais. Jesus mencionou os 10 mandamentos em apenas 2. Jesus resumiu, melhor dizendo, os 10 mandamentos em apenas 2. Para compreendermos que temos necessidade de entender esse amor a todas as criaturas e a todas as coisas, e passaremos a amar tudo o que tocamos e tudo o que sentimos. É que essa harmonia divina começou a penetrar em nossos corações e a nos levar para o verdadeiro paraíso como prémio dos nossos esforços. Se já sabemos disso, então o que é que esperamos para começar? Entendamos as mãos para os estendamos as mãos para os quais se encontram no retaguarda e vamos caminhar para a frente e para o alto. A doutrina dos espíritos nos mostra o amor mais visível. Em condições de todos senti-lo e vivê-lo na gradação em que a vida situou a cada ser. Os que cercam
te amam. E por vezes conheces esse amor por ter esquecido de amar também. Todos os reinos desprendem amor para a humanidade. E a humanidade ainda não sentiu de Deus neles, em alguns casos, os violenta. E vamos então para a pergunta seguinte. Pergunta 513. Allan Kardec questiona. Os espíritos que connosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Pergunta. E a resposta é a seguinte. Não raro desempenham de missão temporária. Porém, a maior parte das vezes são apenas atraídos pela entidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. E Kardec volta a questionar. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Não? Pergunta Kardec. E a resposta, sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com eles simpatizam. Aqui, nesta pergunta 513, temos aqui duas coisas que se tornam importantes. É que falamos, por um lado, em simpatia, mas também estamos a falar, por outro lado, em missão. Ou seja, nem sempre os espíritos se simpatizam connosco. Aqueles que simpatizam connosco são missionários encarregados de nos dirigir num grande evento da nossa educação, ante a necessidade de termos de subir na escala da vida. O espírito missionário, esse é o nosso protetor. Alma elevada que renunciou ao seu bem-estar no mundo do espírito para nos acompanhar, procurando a oportunidade para nos aconselhar, fazendo com que despertemos para o bem comum e para conhecermos também a nós mesmos. A simpatia vem da força da atração que exercemos sobre os nossos semelhantes, em consonâncias com os nossos sentimentos. Convém a todos nós compreendermos a lei segundo a qual atraímos os nossos iguais. Identificamos com muitos companheiros pelos pensamentos e atitudes. Os que nos cercam trazem no íntimo a mesma vida que levamos. Frequentemente é assim. Quando escapamos dessa lei é por força da misericórdia. É o amor de Jesus se irradiar nas ondas da fraternidade para nos ajudar. Abrindo os canais desta lei até ao Calvário para suavizar o nosso fardo, aliviar os nossos jugos. Simpatia é força poderosa que alinha nas nossas vidas no concerto muitas vidas, para que Deus apareça nos corações e Cristo fique presente em nossa consciência. É que há uma coisa que temos de ter consciência e que eu acho que todos nós já percebemos, é que os espíritos a quem somos simpáticos tanto podem ser bons como podem ser maus. Isto depende do que sentimos pela vida, pelo modo que vivemos, pela altura das nossas atividades. Devemos mudar o nosso caráter se ele não se coaduna com o Evangelho. Eu acho que disse corretamente. Devemos mudar o nosso caráter se ele não se coaduna com o Evangelho. Não. Acho que da primeira vez tinha dito de forma errada. O Cristo Deus, vestido a roupagem de Jesus, veio ao mundo para nos trazer uns conceitos que ajudam a salvar a nós mesmos, ampliando os nossos conhecimentos e favorecendo oportunidades para o autoconhecimento. Os espíritos, a não ser o nosso anjo da guarda, são atraídos por nós pela entidade das nossas ações. Porém, em todo o caso existe exceção. E porquê? Porque Deus é amor. E dessa bondade do Senhor irá-nos aparecer as luzes celestiais como aparadoras, como professores que nunca esmorecem na nossa educação espiritual.
O amor perfeito simpatiza com todos os movimentos de educação. O amor, diz Pedro, na sua primeira epístola, cobre a multidão de pecados. E é esse amor que devemos procurar sentir em todas as nossas atividades, todas as nossas ações, para que a vida cresça em nossos corações, revelando Deus na nossa consciência. Compete a nós trabalharmos com nós mesmos todos os dias, incansavelmente, até que a luz nasça, a nos indicar o roteiro da velocidade. Temos que começar a pensar no amor cada vez mais. Começar a viver caridade cada vez mais. Começar a perdoar cada vez mais. Mesmo que sejam mínimas as ofensas, começa a ser e a sentir a bondade que neste exercício tudo passará a mudar no seu eu íntimo. E o conhecimento da espiritualidade irá surgir no nosso caminho e crescimento proporcional ao nosso avanço do progresso. Esforçar-nos para simpatizarmos com o bem, que esse bem, em forma de amor, se encontra sempre ligado em nossas vidas. A vida de Jesus Cristo. E passamos à pergunta 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Pergunta Allan Kardec. E a resposta: há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Aqui, sobre esta pergunta, que é a pergunta 514, Allan Kardec faz um comentário que eu vou ler. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre a natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restritos de que se expõe. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem e com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado, por feições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto que, para o bem como para o mal, de ordinário, a duração das suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito, ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A necessidade da sua ação está em relação direta com a maior ou facilidade de acesso que se encontra por parte do homem, que goza sempre de liberdade de escutar-lhe a voz que lhes cerra os ouvidos. E depois deste comentário, à pergunta 514, este comentário de Allan Kardec, eu vou ser breve aqui também comentando, porque estamos a falar de espíritos familiares, não é? É que nós temos que entender que os espíritos familiares são aqueles que são amigos da casa. Certamente que eles simpatizam com quem convivem e lhes dão proteção de acordo com as suas necessidades. Contudo, sempre tomam conselhos com o espírito protetor de cada criatura a quem decidiram acompanhar, vivendo juntos e formando uma família. O espírito protetor, como também já falei, é um espírito elevado. Tanto mais quando possa ser o encarnado. É um anjo guardião
consciente do que se deve fazer em favor do seu tutelado, ampliando conceitos para os que chamam, para aquilo que chamamos, os espíritos familiares, bem como para os que desejam receber a assistência dos que os cercam com o carinho que lhes possa dar. Neste intercâmbio divino de alma para alma, acontece o maravilhoso onde nasce e é alimentada a ideia de que ninguém certamente recebe menos aquilo que merece. Mas temos que realçar que, no entanto, sempre a misericórdia nos dá mais do que merecemos. Com esta corte de espíritos no lar, e em particular assistindo a nós encarnados, dilata-se a compreensão e, de certa forma, os poderes da alma no serviço do amor. Além dos espíritos familiares, ainda há os afins, que são atraídos pelos sentimentos dos que vivem juntos, não é? E podemos juntar isso à quantidade de almas que fazem parte do lar. É um movimento intenso, são muitas lutas, muitos assuntos vividos entre quatro paredes. Uma verdadeira escola onde todos aprendemos o alfabeto divino do amor. São reuniões que sucedem de reuniões em um lar para o bem e para a felicidade de todos que ali se reúnem em nome da luz. Verificamos então o quanto vale o culto do Evangelho do Lar. Ele ajuda os espíritos que ali se congregam a se voltarem para melhores atitudes, bem como atrai para a casa entidades de índole elevada e o anjo guardião se alegra com a boa vontade dos encarnados que fazem parte do lar. O lar, o lar é um templo do futuro. O lar é a verdadeira escola, cujo instrutor irá ser sempre aquele que se preocupa com a educação dos que ali se reúnem por grande necessidade de se instruírem. No lar encontramos, por vezes, espíritos inferiores, atraídos para as mesmas condições do que ali estão encarnados. Temos as companhias que merecemos por lei dos afins. Se passarmos a demudar os nossos sentimentos inferiores em virtude, diante destas mudanças atraímos almas que desejam igualmente tais mudanças. E os que aí se encontram, a quem não interessam modificações, esses não suportam o clima, despedindo-se do ambiente familiar do mesmo indivíduo. A desopção perfeita somente se dá pela boa vontade do obsidiado em desfazer a sintonia com os espíritos que se encontram ligados a ele pela analogia dos sentimentos. A doutrina dos espíritos vem ajudar-nos a reconhecer e corrigir as más tendências, de modo a colocar nos seus lugares as boas manifestações do amor, porque somente ele gera todas as virtudes, por ser a manifestação de Deus mais direta para a humanidade. Se estamos sendo acompanhados por espíritos ignorantes a nos induzirem no mal, existe algo de nós semelhante a eles. Devemos primeiro cuidar de não de nos policiar, quebrando os laços que nos prendem a esses espíritos para depois doutrinar os encarnados. Por exemplo, que se deve dar da vida reta, pensamentos retos e de palavra reta. Quando se faz luz em um ambiente, desaparecem as trevas. E hoje vamos ficar por aqui. Chegamos ao fim do estudo do Livro dos Espíritos, no episódio 65. Ficámos na pergunta 514. Dentro de um par de dias voltaremos para continuar o episódio 66. Quero agradecer a Deus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, pela paz, pelo discernimento, pelo amor, pela harmonia que nos permitiu ter neste estudo.
que essa paz, que essa harmonia, esse discernimento, esse conhecimento que vamos ter com o livro dos Espíritos possa nos proporcionar no dia a dia um melhoramento do nosso eu interior, um melhoramento das nossas ações com base no amor, na caridade, na prosperidade. Obrigado, Jesus. Fiquei sempre em nossos corações, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado a todos que assistiram a este estudo. Muito obrigado e um bom dia para todos.